Vamos ler aqui o livro de Moisés, em Êxodo. Último capítulo de Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 16. Então, Êxodo 40, 16, até o final. Diz assim, Êxodo 40, 16 em diante. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pôs na arca, e meteu os varais da arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu no reposteiro e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e encheu de água para se lavar. Nela Moisés e Arão, seus filhos, lavam os pés e as mãos, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Se a igreja perceber, não sei quantos perceberam pela minha leitura, as várias vezes que o texto começa dizendo no versículo 16 que Moisés fez tudo segundo a ordenação do Senhor. E ao ler esse texto, essa passagem, algumas vezes se repete uma espécie de bordão, de refrão, quase que musical, dizendo que o Moisés fez conforme tudo o Senhor ordenava. Então, seguindo assim, nessa ênfase, por repetição, o texto está querendo exatamente enfatizar isto. Ao longo do livro de Êxodo, que no original, Êxodo é no deserto, conta a história do povo de Deus no deserto, do livramento, da saída da escravidão, da libertação, e como o povo de Deus foi conduzido por Deus pelo deserto até a terra prometida, e o Senhor deu a lei e ensinou esse povo.
Então, é a história do povo de Deus no deserto, ou seja, a história da igreja na vida que vivemos hoje, ou seja, o mundo. A igreja vivendo o dia a dia do mundo, segundo a bênção, a provisão de Deus e as ordenanças de Deus. Similar ao antigo povo de Israel no deserto, que ainda não é o nosso destino final este mundo, mas estamos caminhando guiados por Deus. Então, essa ênfase do texto me chamou a atenção para o que vamos meditar nessa manhã, que a marca de uma igreja que caminha segundo a vontade de Deus, eu vou destacar aqui 3 pontos, 3 tópicos. Então, a marca de uma igreja viva, que caminha segundo Deus a guiando pelo deserto da vida, o deserto do mundo, mas com Deus. Eu gostaria, antes de mostrar para vocês algumas imagens, o Levi vai me ajudar. A primeira imagem, isso. A primeira imagem, obviamente, é de uma maquete, de uma planta, não, em cima de uma planta, de uma construção. Isso significa que é um modelo. E esse modelo desenhado nessa planta e a maquete é algo a ser seguido, algo a ser que foi pensado, programado, organizado por pessoas especialistas na área. As outras imagens a seguir, não sei quantos sabem, mas em 2020 apareceram algumas imagens de alguns artistas e arteiros na Espanha, que foi algo assim espantoso e até ridículo, de obras de arte espalhadas pela Espanha, que contrataram alguns restauradores, que eram mais arteiros do que artistas. A imagem original à nossa esquerda e a suposta restauração errada e mal feita à direita. Nada se parece com o modelo, ou seja, a pessoa contratada tinha um modelo de um quadro importante, que fez essas lindas, horrorosas, péssimas restaurações. Ele não seguiu o modelo, por incapacidade ou por ideia própria. Porque ao ser entrevistado ele falou, está lindo, está maravilhoso, eu acho que tem que ser assim, para piorar a situação. Ele achava que tinha que ser assim. Isso deu um problema sério, isso foi no final de 2020. São essas duas, né, Levi? Tinha mais, mas tudo bem. Tem uma série de esculturas e pinturas que aconteceu esse caos na Espanha. O que eu quero dizer aqui é que Deus tem um modelo para a gente. Esse é o nosso primeiro ponto. Moisés seguiu o modelo. E o modelo não saiu da cabeça de Moisés, ainda que Moisés, na época, e até hoje, é considerado o grande líder, profeta, alguém que ouviu de perto a voz de Deus, alguém que pacientemente guiou o povo pelo deserto, recebeu as tábuas da lei. Um grande homem, como nós hoje temos grandes referências no nosso meio, um grande homem de Deus, mas mesmo Moisés sendo o grande que foi, o próprio Moisés não seguiu da cabeça dele. O primeiro ponto é, uma igreja viva segue o modelo de Deus. Uma igreja que tem que ser guiada pelo deserto da vida, do mundo, tem que seguir não o nosso modelo, não as nossas ideias, mas o modelo de Deus. E o texto que nós lemos enfatiza, começa dizendo no versículo 16 que tudo que Moisés fez foi segundo o Senhor lhe havia ordenado. E esse bordão se repete na nossa leitura. Moisés podia falar, eu sou Moisés, eu sei tudo. Vou fazer da minha cabeça, das minhas ideias. Igual o restaurador desses quadros e esculturas, que foi um grupo de arteiros. Ao ler o livro de Êxodo, no capítulo 31, por exemplo, Deus separa artífices para construir o tabernáculo. O texto de Êxodo 31, que é um texto importante, mas nós não vamos lê-lo aqui,
traz pessoas capazes que Moisés teve que sacar do meio do povo para construir os detalhes do tabernáculo. Mas aqueles artistas, artífices, construtores, marceneiros, carpinteiros, pessoas que sabiam mexer com ouro, prata e bronze, bom, eu sei mesmo fazer do meu jeito. Não. Deus deu o modelo. Davi, quando quis construir o templo, primeiro Deus proibiu. Mas Davi recebeu o modelo. Salomão construiu. O modelo dos ministérios sempre foi dado por Deus. Os apóstolos seguiram modelos. Por mais que nós sejamos chamados para o ministério, cada um dos seus ministérios, seus serviços, pastores, diáconos, líderes de vários ministérios e sociedades, há um modelo a ser seguido. Por mais que nós tenhamos capacidade naquilo, porque alguns falam, mas eu estou na igreja há 15, 20, 30 anos, eu estudei, ótimo, é exatamente Deus que quer usar o seu conhecimento, o nosso conhecimento, mas segundo o modelo de Deus, porque nós vimos uma maquete, uma construção, uma planta desenhada, pessoas capazes fizeram aquela maquete, aquele desenho, arquitetos, engenheiros, vamos seguir o modelo. Já a pessoa faz o estudo do prédio, da construção, ou da restauração que seja, chamamos os especialistas desenham todo o projeto que tem que ser dessa maneira, aí chega uma outra equipe e fala, não, vou fazer segundo as minhas ideias, aí não dá certo. Moisés seguiu o modelo de Deus, não as suas próprias ideias. Os detalhes do tabernáculo foram pessoas capazes, que moldaram segundo o seu conhecimento de madeira, bronze, ouro, sim, Deus separou, e Êxodo fala que Deus encheu essas pessoas com o Espírito Santo, com o Espírito dele, para o ministério, para o trabalho, da construção, da restauração e do manuseio. Mas mesmo assim, uma igreja viva, que quer se manter viva, veja bem, a vida é autoconstante, a gente pode estar vivo num determinado momento e seguida não. Quantas igrejas na história, quantas igrejas ao longo da história não morreram? Um dia elas foram vivas. Quantos membros capazes, realmente capazes, exerceram sua vida no ministério dentro da igreja? Quando eu falo ministério dentro da igreja, e o ministério no mundo, para o que foram chamados na vida do dia a dia, essa sempre será a minha ênfase. Mas em um determinado momento, perderam a vida. Por quê? Por causa desse primeiro ponto. Porque a igreja viva, ela tem que se manter viva. E para se manter viva, precisa constantemente seguir o modelo, não da sua cabeça, mas de Deus. Moisés podia bater no peito, mas não, seguiu conforme o Senhor havia ordenado. As maneiras, as peças do tabernáculo, a maneira dos sacerdotes se portar, de chegar diante de Deus, tudo tinha uma ordem, uma liturgia. E repare que eu poderia ter colocado a imagem do tabernáculo, mas a minha ênfase não é falar sobre o tabernáculo. Esses detalhes complexos e muito grandes, isso demandaria muito mais tempo. Esse não é o objetivo da nossa manhã aqui. Mas ao estudar detalhadamente o tabernáculo, nós vemos a riqueza de cada peça, do simbolismo. Deus se preocupando com a estética do tabernáculo. Para quem já estudou, e se tivermos oportunidade de estudar essa simbologia, essa semiótica, né, para quem entende, a semiótica do tabernáculo, ou seja, o significado dos símbolos do tabernáculo. Esse é um outro assunto, mas olha a riqueza como Deus se preocupou a detalhar como a peça tinha que ser feita, se era de ouro, se era de bronze, a madeira, os tecidos, as cores. Deus se preocupando com o fator estético e simbológico, simbólico, não pela estética em si, mas porque isso apontava para Cristo. Tudo tem um propósito, um significado. Então a estética do tabernáculo, as suas peças, possuem um significado, uma mensagem.
quando nós vemos desenhos desses vitrais, tem um significado. O formato, o desenho, o porquê que a peça tem determinada maneira, porquê que Cristo usou o pão e o vinho para simbolizar o seu corpo. Tem uma estética por detrás disto. Mas não é ela em si, é a mensagem que ela traz. Deus, no modelo de Deus, tem um modus operandi, tem uma forma, e esse modus operandi do tabernáculo, conforme o modelo de Deus, aponta para a história da redenção. O sacerdote que se purifica, o sacerdote que entra por uma única porta. O tabernáculo só tinha uma única porta de entrada, aliás. Simbolizando o quê? Por exemplo, a porta que é Cristo, só tem uma porta, Cristo. Entrada nos átrios, o lavar, a santificação, os pães, o corpo de Cristo, o candelabro, o azeite do Espírito, até chegar no Santo dos Santos. Então tem uma liturgia, um caminho a ser feito nesse modelo de Deus, demonstrando a obra de Cristo e a redenção. Ou seja, não é de qualquer jeito. Tem uma ordenação de Deus nos detalhes, a liturgia, o caminho, o modo. E exige consagração esse modelo de Deus, em terceiro lugar, em terceiro subtópico. Porque não era qualquer maneira que o sacerdote podia se achegar. Hoje eu vou dar um pulo ali no Santo dos Santos. Não era qualquer levita que podia montar e desmontar. Não era qualquer pessoa que podia, eu vou chegar ali e tocar meu instrumentozinho no tabernáculo ali, nos átrios, fazer um cultinho. Não era de qualquer jeito. Exigia uma consagração do sumo sacerdote e toda a família levítica. Tudo isso apontando para Cristo, obviamente. Então, a estética simboliza, nas suas peças, o modelo de Deus. O modo, a liturgia, como devemos chegar a Deus. E a consagração, em terceiro lugar, de cada pessoa, de cada obreiro. Esse é o modelo de Deus. Nós fizemos uma leitura um pouco longa dessas peças e tem muitos mais detalhes nos capítulos anteriores de como deve ser feito. Então, o modelo de Deus não é simplista, mas tem um modelo. Uma igreja viva, que se mantém viva ao longo da história, a nossa história pessoal, a história da igreja, a história da igreja no mundo, tem que seguir o modelo de Deus. O que devemos fazer? Orar, buscar, discernir e sermos humildes. Exige humildade para seguir o modelo de outra pessoa, não as nossas próprias ideias. Ainda que Deus use e queira realmente usar as nossas capacidades. Mas é a nossa capacidade debaixo de modelo. Ele é o arquiteto, Ele é o Senhor, Ele que dá. Em segundo lugar, uma igreja viva tem a aprovação de Deus. Quando lemos no versículo 34 do capítulo 40 de Êxodo, nós vemos que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, uma igreja viva que se mantém viva, os nossos ministérios vivos, não só vivos que eu digo no culto, mas vivo de segunda a segunda, é uma igreja que, por seguir, em primeiro lugar, o modelo de Deus, como consequência, o segundo ponto, ela tem a aprovação de Deus. Então, o segundo ponto está ligado ao primeiro. A aprovação de Deus é seguir, em primeiro lugar, o modelo de Deus. E usar as nossas capacidades para efetivamente pôr em prática o modelo de Deus. A aprovação de Deus diz que a nuvem encheu aquele tabernáculo. Olha que coisa, parece que incoerente. Depois de tudo estar pronto, um trabalho fenomenal que exigiu várias pessoas envolvidas ao longo desses anos no deserto, porque nesses finalmente do livro de Êxodo,
Eles demoraram 1 ano para fazer uma coisa, no segundo ano outra, e assim foi indo. Olha o trabalho de anos que deu para montar cada peça, recolher madeira suficiente, ouro, prata e bronze. Isso demandou planejamento financeiro, administrativo, operários, gente capacitada. Depois de tudo isso feito, construído, os levitas que iam trabalhar efetivamente separados, segundo as ordens. Opa, está tudo lindo, maravilhoso, vamos inaugurar. Não é assim? Que templo bonito, que a igreja cresceu, lindo. Marcamos o dia da inauguração, que aqui fala das datas, né? No primeiro mês, o segundo ano, no primeiro dia do mês, lá no versículo 17. O Senhor tinha dado a data, inclusive, Deus deu a data. O conselho da igreja já sabe a data porque Deus mostrou. Vamos reunir todo mundo. Sabe o que aconteceu? Todo mundo fica de fora. Incoerente. Por que quando a gente quer reunir, fazer uma data, uma comemoração, uma inauguração, uma grande festa, a gente convida todo mundo para entrar no salão da festa? Tem música. Já pensou uma grande festa de casamento onde os convidados não podem entrar? Está tudo pago, tudo comprado, mas vocês não vão entrar. Foi assim. A glória de Deus desceu em forma de nuvem, nem o chefe podia entrar, Moisés. Quanto mais os sacerdotes, Arão. Interessante isto. Porque nem sempre a atividade é o que Deus requer de nós, no sentido de ativismo. Deus queria mostrar, naquele momento, lógico que a obra de Deus se seguiu, o tabernáculo foi usado. Estou dizendo, nesse dia importante da grande conclusão da grande obra, segundo o modelo de Deus na inauguração, Deus impediu o trabalho. Por quê? Porque Deus queria mostrar que, apesar de todo esforço, apesar de todo empenho, apesar de seguirmos o modelo de Deus, a aprovação de Deus foi mostrada naquele momento. Eu estou aprovando. Mas o que é essencial aqui dentro? Não é a sua atividade, não é o meu fazer, o meu grande conhecimento de anos. Isso foi importante para tudo que foi feito até agora. Só que de agora em diante, o que Deus estava ensinando para aquele povo e para nós? De agora em diante, nossos estudos terríveis, né? Cansativos no seminário, por exemplo, nossos estudos, nosso seminário, nosso ministério, nosso dia a dia, será importante daqui em diante? Será. Mas Deus estava referendando primeiro a sua aprovação. Deus estava mostrando para aquele povo: o conhecimento, o ministério de vocês não será suficiente sem a minha presença, sem a minha glória. Glória de Deus significa presença de Deus. Não é uma coisa simplesmente mística. Foi simbolicamente, visivelmente para aquele povo antigo, em forma de nuvem. Mas a presença de Deus é importante para a igreja se manter viva. Então Deus estava mostrando isso para aquele povo, para nós. Olha, vocês seguiram o modelo até aqui, de agora adiante mantenham esse modelo vivo. É a minha presença, não é a atividade de vocês. Por isso que Deus impediu a entrada daqueles obreiros, até de Moisés, que viu Deus no monte recebendo as tábuas da lei. Nem Moisés pôde entrar, quanto mais o resto. Então, às vezes, o eu quer trabalhar, quer fazer, quer dar ideias, e naquele ímpeto. Às vezes a gente tem que parar e ver. Isso é importante? Vai ter o tempo certo? Sim. Mas Deus, temos que nos perguntar, Deus está presente nisso? Senão não adianta. Deus estava aprovando aquela obra. Aí me lembrei desses dias, né, da Anvisa, do Inmetro. Nós temos órgãos no Brasil e no mundo que atestam
a qualidade de um produto como 1 metro. Será que isso aqui tem 2 quilos mesmo? Como que eu vou saber? O Inmetro vai lá e atesta. Produtos farmacológicos, Anvisa e vários órgãos. Então, Deus estava sendo o aprovador, o selo de Deus. Deus colocando o seu selo da Anvisa, do Inmetro, por exemplo. Temos que manter isso vivo em nós. Então, a nuvem foi esse sinal visível. Qual seria o sinal visível para nós da aprovação de Deus? Temos que nos perguntar sempre isto. O maior de todos é a igreja se mantendo viva. Corpo morto não faz nada. Pode ser até embalsamado, igual os egípcios faziam. Pode até botar como alguns corpos bonitos, maquiado ali, para fazer aquelas visitações religiosas. No vidro, bonito, qual estátua. Mas vai virar uma romaria a um museu que outrora foi vivo e agora está morto. Isso nos lembra algumas passagens da igreja de Apocalipse, quando Deus fala às igrejas. Então, uma igreja viva, que se mantém viva, os nossos ministérios vivos ao longo do tempo, aqui, Igreja Unida e no mundo. Em primeiro lugar, segue o modelo de Deus. Embora Deus use as nossas capacidades e precisa usá-las. Porque Deus conta com o nosso ministério. Cristo falou que nós faríamos obras maiores. Cristo subiu e nós estamos aqui, representando a Ele. Então, a igreja viva tem a aprovação de Deus, segue o modelo de Deus, consequentemente, em segundo lugar, tem a aprovação de Deus, como? A presença dEle. A pessoa tem que chegar aqui, tem que chegar no local e dizer, não é julgar se a igreja é amarela, azul, branca, se é isso, se é aquilo. A pessoa tem que chegar aqui, ou tem que chegar aos nossos ministérios e tem que entender que temos pessoas fiéis. A pessoa tem que chegar aqui na nossa igreja e dizer que aqui tem a presença de Deus. Não importa se a igreja tem o estilo A ou o estilo B. Isso é um desafio muito grande e que nós muitas vezes perdemos esse foco. Passamos a julgar muitas coisas, menos o principal que Deus estava mostrando aqui. Será que a pessoa entra aqui e vê que é uma igreja que tem a presença dEle? A aprovação dEle? Porque eu já entrei nesse terceiro ponto. A presença de Deus, em terceiro ponto, segue em primeiro. O modelo de Deus sendo seguido, obedecido, tem a aprovação de Deus em segundo lugar, e a presença de Deus em último lugar. Mas a presença de Deus que eu quero enfatizar aqui é na vida, no caminho. Quando diz assim o final do capítulo 40 de Êxodo, que é o final do livro, consequentemente, dizendo que 36, 37, 38, os versículos. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem não se levantava, não caminhavam. Até o dia que ela se levantava. De dia a nuvem repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, todo o povo de Deus. E ele termina em todas as suas jornadas. Repare que no final do versículo 36 e 38, o texto repete essa frase, em todas as suas jornadas. A ênfase da presença de Deus não é aqui no cantar, no tocar, no falar, nos ministérios, também aqui, mas a ênfase aqui é outra, na jornada. E onde está a nossa jornada? Na segunda, na terça, na quarta, nos afazeres. A prova de seguirmos o modelo de Deus, em segundo lugar, a aprovação de Deus, em último lugar, vai nos afirmar que Deus está conosco em todas as nossas jornadas. Jornada de trabalho, jornada de descanso e etc. Jornada de culto. É o que o texto fala. E além do mais, a presença de Deus, ela abençoa então o local, não, ou melhor dizendo, abençoa
a nós como povo de Deus, nunca um lugar específico. Essa crença é um pouco enganosa. Não, Deus está abençoando esse local, as 4 paredes, desde que nós estejamos aqui, vivos, com a presença de Deus. Senão esse local aqui, sem a nossa presença e a presença de Deus em nós, é só um local. Ah, Deus abençoa o local do nosso trabalho, desde que você esteja cheio de Deus, a presença de Deus esteja contigo e, consequentemente, está Deus contigo naquele trabalho. A presença de Deus abençoa o meu afazer na universidade, na escola. Sim, desde que você esteja, Deus esteja contigo lá. Não é o local, é a presença de Deus conosco naquele local. Ou seja, Emmanuel, Deus conosco. Porque no dia que tudo isso aqui passar, nos encontrarmos com o Senhor, vai ser somente um local. Não mais a presença de Deus, e não mais a igreja refletindo a glória e a presença de Deus. A gente pode se lembrar de textos como Isaías 6, é a glória do Senhor enchendo o templo, é a glória do Senhor enchendo a nossa vida, é a glória de Deus conosco no trabalho, no afazer, em pessoas vivas com Deus vivo. Não é o que nós fazemos exatamente aqui ou somente aqui, mas também aqui. E a presença de Deus, o texto nos mostra que a proteção, de dia tinha a nuvem e de noite o fogo. Sabe por quê? Revela a proteção de Deus em todas as nossas jornadas. A nuvem de dia porque o deserto era muito quente. As tribulações da vida, os desafios da vida, as chateações. Quem aqui não fica chateado, cabrunhado, irritado? Quem aqui não tem tribulação, dificuldade, levanta a mão aqui. Vou orar por você aqui na frente com imposição de mãos, porque você você deve ser um crente Joe, como dizíamos lá no Rio de Janeiro. Crente Joe é o crente de outro mundo, porque deve estar vivo só por fora, deve ser um zumbi. Porque todo mundo passa por tribulação, o calor do sol, do deserto, da vida. Por isso a nuvem para proteger. E à noite, por que o fogo? Porque o deserto faz frio à noite. Muito frio. E para guiar o povo no escuro. Olha a sabedoria de Deus, a proteção de Deus com o seu povo. No calor da tribulação, na escuridão do nosso dia a dia, e quando a gente não sabe nada. Não tem dias que nós passamos assim, Senhor, e agora? Para onde eu vou? Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás? Tem a nuvem e tem o fogo durante a escuridão da noite e do frio. Parece que a gente não sente a presença de Deus, não é verdade? Tem dias que parece que a gente não sente a presença de Deus, a direção de Deus. O fogo serve para isso. E às vezes essa nuvem e esse fogo ficavam, o quê? Parados no lugar por dias e dias. Aí a gente, no nosso alvoroço, a gente quer correr, quer fazer. Deus está falando, fica quietinho aí, aguarda o tempo do sinal, na hora que você vai caminhar. Então, espere. Não ande para qualquer lado, igual barata tonta, que você vai andar para o lado errado. O deserto é escuro, você não vai enxergar nada, se meu fogo não caminhar. E a noite é quente, o dia é muito quente, você vai se queimar. Temos que aguardar a direção de Deus e a proteção. Isso é fácil? Dificílimo. Por isso que temos que seguir o modelo de Deus, a aprovação de Deus, temos a presença de Deus. Como o texto enfatiza aqui, em todas as nossas jornadas. Então a igreja viva, nossas vidas vivas, numa igreja viva, segue o modelo de Deus, tem a aprovação de Deus, consequentemente, por último lugar, tem a presença e a proteção de Deus. Concluímos dizendo que
Jesus nos deu algumas palavras, como lá em Hebreus 8, 1 e 2, diz que, ora, o essencial das coisas que temos dito, nessa manhã inclusive, é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, é verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Cristo. Tudo isso aponta para Cristo. Cristo em nós. Não temos mais esse modelo antigo do tabernáculo, Moisés, mas temos Cristo. Quer saber o modelo? Busque na palavra, Cristo. E o mesmo Cristo fala em João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, olha só, ele é o modelo. Temos que permanecer nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Embora tenhamos conhecimento, mas sem ele nada podemos fazer. O antigo modelo de Israel se passou. Nós temos o modelo Cristo, a nova aliança que nós vamos logo mais participar com a ceia. E um bordão, uma frase importante para nós reformados. Igreja reformada sempre se reformando. Porque um corpo, para se manter vivo, as células morrem, não é verdade? Nós temos células que constantemente morrem, até os nossos neurônios. Mas um corpo vivo substitui as células mortas por células vivas. E a gente fica apegado naquelas célulazinhas, aquelas célulazinhas morreram, que pena. Não, é para morrer e para nascer novas células no nosso corpo, porque ele está vivo. Igreja reformada sempre se reformando, como diz a história da reforma. Isso é um desafio. Porque muitos se apegam, às vezes, na igreja reformada do século XVI, foi importante naquele tempo, como foi importante no século XVII, XVIII, XIX, XX, e agora no século XXI. Como nos manteremos vivos? Quanto à aprovação, esse é o modelo. Quanto à aprovação, estou concluindo. O texto de Jeremias 48, 10 fala que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente e que retém a espada do sangue. Jeremias 48, 10. Não é aprovado aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito, em qualquer um dos nossos ministérios. É maldito o que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. E que retém a espada do sangue está dizendo o seguinte: você tem uma espada, tem um chamado, tem uma capacitação, e fica guardando, lustrando aquela espadazinha, deixando em casa. Não usa a espada, retém, é omisso. Fazer de qualquer jeito, Deus desaprova. Deixar de fazer, Deus desaprova também. Por isso nós até lemos ontem o texto, na ordenação do Davi, de devemos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, como diz 2 Timóteo 2,15. E 2 Coríntios 10, 18 diz que Deus não se agrada de quem se louva, se engrandece, mas a quem Deus louva. Espere Deus que capacita, que dá um modelo, que te chama, que nos chama, na verdade. Deus levanta quem quer, como quer e quando quer. E por fim, a promessa do Senhor para nós, como lemos no terceiro tópico, aprovação, modelo, aprovação e a presença de Deus são marcas de uma igreja viva. Jesus nos promete, no último texto paralelo que leio aqui, Mateus, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus declara a seus discípulos e consequentemente a nós, a sua igreja: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Deus é para uma igreja viva sempre, até o dia final. Então fiquemos com essa promessa, se obedecermos o modelo de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação
dos séculos. Obedeçamos o modelo de Deus, buscando a aprovação de Deus e crendo, nessa palavra de Cristo, a presença dele conosco sempre. Amém. Senhor, continue falando conosco, com a tua igreja aqui, e o Espírito Santo nos ensinando essas verdades, que só serão verdades de fato, se o Senhor nos guiar, nos ensinar, estiver conosco, com a igreja unida, aqui reunida, com toda a restauração que necessitamos, e mantendo a nossa igreja viva em Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.